Olá pessoal, mais uma vez vou gravar um videozinho e informar vocês que esses vídeos que eu venho gravando, que eu tenho 2 páginas, chamada Meia Verdade, Jorge Fernandes, tem um grupo de vídeos numa página e outro grupo de vídeos na outra página. Seria bom que vocês procurassem aí e se inscrevessem nessas 2 páginas. E hoje eu vou falar de um assunto que, numa ocasião, eu havia dito que vinha falar. Porque o que a gente vê hoje em dia é uma gama imensa de inscritos, livros, textos, pessoas ministrando cursos, vendendo livros, mas é preciso que a gente saiba que dentro desse meio, infelizmente, existe muita picaretagem. E às vezes até picaretagens que a própria pessoa que a pratica, às vezes pratica inocentemente. Mas eu vou começar a falar desse assunto. Observe que quando a gente estuda de um modo geral a história, principalmente a história da humanidade, pouco se fala na Suméria, nos meios ditos acadêmicos. É um assunto que se deixa encoberto. O que se sabe da Suméria, basicamente, o que diz foi o berço da civilização, dali começou tudo, formou-se a civilização tudinho. Tudo bem. Como também aqui eu tenho dito constantemente que a Suméria mantinha os livros sagrados dela, né? Foi encontrado numa das bibliotecas, se eu não me engano, de Assurbanipal, 85 mil tabuletas em terracota, aonde fala as histórias, a mitologia sumeriana. Mitologia essa que espalhou-se para toda a humanidade, claro que cada um no seu idioma, né? Surge a mitologia egípcia, surge a mitologia grega, surge a mitologia chinesa, surge a mitologia aqui maias, incas, né? Surge a mitologia bíblica de um modo geral, né? Tanto o Velho como o Novo Testamento, a Torá e os Evangelhos de um modo geral. Mas todos esses escritos vêm de um lugar chamado Suméria, da mitologia sumérica, né, ou sumeriana. Cada povo ia lá e fazia a compilação dos textos, adaptando a sua língua, adaptando a seus costumes. Porque lá também essa mitologia, ela relata, como o nome próprio está dizendo, mitologia, um mito que esconde o quê? Uma verdade. Então, atualmente existe uma gama imensa de livros aí e palestrantes, mas a gente tem que saber da verdade. E a verdade, eu botei o nome dessa página de Meia Verdade, porque a gente sabe que a verdade mesmo é que a gente vai morrer, como também uma verdade é que a gente surgiu aqui nesse planeta, nascemos, não é? Agora o que está entre aí eu chamo de meia verdade. Então, há muitos anos que eu também pesquiso. O primeiro livro que eu comprei desse autor chamava-se O 12º Planeta. O autor, Zecharia Sitchin, né? Aí comprei esse livro, vou mostrar alguns. Depois comprei, do mesmo autor, Havia Gigantes na Terra. Depois, A Escada para o Céu, do mesmo autor. Depois, As Guerras de Deuses e Homens, mesmo autor. Antes das Pirâmides, desvendando o maior mistério da arqueologia,
também do mesmo autor. Não, aqui, perdão, não é do mesmo autor, aqui é de Christoph Kinnegit e Alan Bartley. Em seguida, vem de Zacarias Sitchin, O Fim dos Tempos. E depois, de Zacarias Sitchin também, O Livro Perdido de Encke, Memórias e Profecias de um Deus Extraterrestre. Bem, agora vem outro fator, que tem outros livros por ali dele e de outros que agora eu não consegui encontrar aqui na minha pequena biblioteca que está aqui. Mas depois a gente vai conseguir achar e futuramente eu mostro a vocês. Então, o que é que eu venho falar disso? Fala-se hoje em dia em Nibiru, né? Nibiru, um planeta errante, etc. Outros chamam de Corlo, se eu não me engano, Orlobos, uma coisa dessa. Outros chamam-se de planeta X. Na realidade, isso é mitologia. No livro de Sitchin, a vinda de Nibiru também é chamado Dia do Senhor. É preciso você entender e ver as analogias. É preciso você saber como trabalhar com letras e com números. A essa técnica de você trabalhar com letras e com números é a aritmética do pensamento. E aí se traduz na palavra simples, Cabala, ou Cabalá, como queiram chamar, que é o poder das letras, certo? Então, o cabalista ele trabalha com números e com ideias. Saber associar esses números a ideias, ele vai simplesmente fazer o quê? Ele pode criar, não é isso? Ele pode criar o que ele quiser. Daí essa ciência chamada Cabala, super difícil. Veja que no Evangelho de São João, que é considerado o Evangelho dos iniciados. Eu vou ler o texto aqui, desse versículo aqui. Então, Evangelho segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Ora, essa palavra verbo pode ser logos, essa palavra verbo pode ser palavra. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. A pergunta que eu vos faço: quem era Deus? O verbo ou a palavra? Ou mesmo o logos? E Deus criou tudo através de quê? Da palavra. Então, se eu quero escrever um texto, seja lá qual for o texto, e eu utilizando a técnica, digamos assim, cabalística, eu vou usar cabala porque tá em moda, mas há outros nomes. Então eu posso criar, né? Criar um texto baseado na aritmética do pensamento, que é a junção de ideias com números. Fazendo isso, eu crio todo tipo de texto. Mas vamos para o que eu mostrei aqui, desse autor Zacarias Sitchin. Consta, segundo a gente sabe, lendo a biografia dele, e mesmo pelos livros que relata, né? Ele mesmo relata, que na Suméria, na biblioteca de Assurbanipal, foi encontrado 85 mil tabuletas em terracota. Ou seja, umas tabuletazinhas, vamos chamar de barro. O barro usava-se a escrita cuneiforme, né? Fazia o molde, o rolo, e deixava ali a escrita cuneiforme naquele barro e deixava-se depois endurecer. E aquilo formou a biblioteca. Isso foi encontrado
Em meados do século XIX. Eu me esqueço o arqueólogo que encontrou essas tabuletas. E essas tabuletas ficaram lá. Zacarias Sitchin, segundo consta, sabia ler, aprendeu a ler o chamado, a escrita cuneiforme, né? Como outros autores da antiguidade, aprenderam a ler a escrita cuneiforme e passaram a fazer traduções daquela tabuleta. Mas lembrando que toda aquela história relatada naquelas tabuletas chama-se a mitologia sumeriana, ou, como eu falei antes, sumérica, como vocês querem entender. Essa mitologia, como sendo a Suméria o berço da civilização, de onde começou tudo, agricultura, medicina, arquitetura, tudinho partiu dali. Então, o que é que eles fazem? Baseado em quê? Esses contos. Quem veio trazer esse conhecimento de acordo com aquela mitologia? Os Anunnakis. Anunnakis, que na tradução vê aqueles que dos céus vieram. Mas observe, como eu falei em outras oportunidades, que a palavra céu significa centro de energias universais. Então, fazendo analogia com a cabeça do homem, que em outros vídeos eu chamei da Arca da Aliança, né? E o centro de energia universal chamado céu, o nosso céu, por exemplo, composto daquelas estrelas que giram, que circulam ali, que fazem as sinapses, como em outro vídeo eu também falei como eram essas sinapses, não é? A mesma coisa acontece com a gente, né? Com esse centro de energia universal, microcosmo, a semelhança do macrocosmo. Imagine que nesse meu cérebro eu tenho as sinapses formando-se, mas imaginem que nesse meu cérebro eu tenho outras entidades, entidades essas que eu vou chamar de intraterrenos, ou seja, intraterrenos, comparando com ETs, extraterrenos. Então, se eu tenho um cérebro e está cheio de entidades, né? Entidades com corpo, ou com alguma matéria sutil, então vamos analisar direitinho. Eu estou com problemas mentais, nesse caso, porque não sou eu que estou agindo, né? São entidades aqui dentro. Ah? Problema mental sério, que está interferindo. Ah? A mesma coisa, digamos assim, vai ocorrer no macrocosmo, num centro de energia universal grande, os céus. Então essas entidades estão lá. Então tem uma coisa que a gente tem que parar para ver. Se o homem é imagem e semelhança de Deus, se eu acho que essas entidades dentro de mim começam a me manobrar para lá e para cá, para lá e para cá, eu estou enfermo. Né? E no macrocosmo, como fica essa situação? Não é isso? Então, se há um Deus todo-poderoso, onipresente e onisciente, ele sabe de tudo. Não é? Pensem direitinho. Então, essa questão do demônio, do diabo, disso, aquilo e aquilo outro, é um poder estabelecido por quem? Tem que ser por Deus, que criou tudo. Porém, vai criar um adversário contra ele mesmo. Isso não tem sentido. É como se eu fosse criar um adversário dentro de mim, eu agora como um homem, para combater a mim mesmo. Não tem sentido. Não é? Ah, e vem de não, mas é o mal que habita dentro de você, não sei o quê, que combate. Você às vezes quer o bem e surge o mal, não sei o quê. Tudo bem, pensemos assim também, não tem problema não.
Mas na realidade, Deus é único. Daí a palavra universo. É a versão única, é o homem. O homem é a versão única do Deus. Criador. O homem também cria, não é? Porque esse homem vai imitar quem? Tentar imitar o Criador, Deus, né? Que Deus criou tudo. Então é preciso que a gente tenha uma mente bem aberta, flexível, para começar a entender essas coisas. Então, se eu pego um livro, como o Evangelho, no princípio era o Verbo, ou seja, a palavra, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus, e se eu pegar isso aí, eu digo, no princípio era Jesus, e Jesus estava junto de Deus, e Jesus era Deus. Concordas? Não concordas? E se eu pegasse essa palavra agora? No princípio era Saci Pererê, e o Saci Pererê estava junto do Saci, e o Saci Pererê era Saci. Tem sentido, não tem? Então veja como de um escrito eu posso transformar ele em outro escrito. Eu posso pegar palavras e adaptá-las com outros nomes para combinar. Por exemplo, se toda a mitologia parte da Suméria, então todos esses países, depois daquela primeira civilização, que foram lá beber o néctar da sabedoria, eles adaptaram aquela mitologia a seus povos, a seus continentes, etc. e tal. Daí vem o quê? Daí surge a Bíblia, né? A Torá, o Evangelho, os escritos, né? Daí surge a mitologia nórdica, porque se vocês pegarem essa mitologia todinha e trocar os nomes dos deuses pelos sumerianos, tudo se encaixa. É o caso que o Zacarias Sitchin fez a comparação entre a mitologia suméria com a da Torá, da Bíblia, por exemplo, né? E do Evangelho. Ele fez a comparação e dá certo, nunca vai dar errado, né? Porém, é perigoso esse conhecimento matemático chamado Cabala, porque pode levar para o bem ou para o mal. Então é preciso que a gente tenha a responsabilidade. Se um dia você for trabalhar e conhecer a Cabala, for trabalhar. Porque o livro, ele pode salvar como matar, devido ao quê? À escrita e ao contexto que essa escrita vai passar a ter. Pensar que esses conhecimentos, essas escritas, vai para a cabeça de uma pessoa preparada e vai para uma pessoa que é despreparada para o conhecimento. Então a interpretação que um faz, outro vai fazer errado. Daí tantas guerras que a gente vê no mundo por causa de quê? Das religiões. Justamente por quê? Por causa da má interpretação da letra. Que é como eu sempre falei, a letra mata, como dizia já São Pedro numa das epístolas. O espírito é que a vivifica, ou seja, a ideia ali contida. Mas muitos interpretam errado, como na história a gente vê, e quantas guerras religiosas o mundo já passou e ainda há de passar. Então é preciso observar essas coisas, justamente para não cometer o mesmo erro. Hoje em dia, a gente usa aqui uma palavra chamada "e a verdade vos libertará". Ou seja, conhecer a verdade, essa verdade liberta você de quê? Da escravidão que hoje em dia 99,9% da população mundial segue essa escravidão. Então é necessário
que o homem liberte-se. Mas para libertar-se dessa escravidão, ele tem que fazer o quê? Ele tem que procurar autoconhecer-se. Lembre-se do que eu falei em outros vídeos, da placa escrita lá no Templo de Delfos, da Grécia Antiga, segundo a gente lê na história. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás Deus e o universo. Ora, conhecer Deus e o universo é justamente ter o quê? O conhecimento integral. Porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Essa versão única que Deus criou, o microcosmo, é a imagem e semelhança do macrocosmo. Então, quando a gente lê no Evangelho segundo São João, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu e o Pai somos um, porém o Pai é maior do que eu. Ele se refere justamente a isso. Ao Deus que habita aqui, ao Deus que habita fora e dentro dele, que são um, porém a grandeza é maior do que o menor. Tá lógico, não é lógico? Então, quando você passa a entender as coisas dessa maneira, você vê de outra forma. Agora, determinados livros que são escritos, fazendo essas traduções, às vezes vêm com um propósito de manter a humanidade escrava, sobre rédeas, não é? Que é uma das funções de quê? Da religião. Manter a humanidade sobre regras e muitas vezes rígidas que escravizam o homem, não é? Para você ser um maçom, você tem que ser o quê? Acreditar no ser superior, ser livre e de bons costumes. Pronto. Isso aí é o básico. Livre. Livre de quê? Dessas amarras, né? Que escravizam o ser humano, não é? Por isso que quem não for livre não pode ser um maçom. Quem não acreditar no ser superior e numa vida futura, não vai poder ser um maçom. O que é um maçom? Um construtor. Construtor de quê? Primeiramente do templo, do corpo dele. E depois, com esse aprendizado, espalhar aos seres humanos, que são seus irmãos, que estão na sala de passos perdidos, digamos assim, ensinar como ele se autoconstruir para poder edificar esse templo, para poder depois, com esse aprendizado, saber ensinar como fazer também. Então, o que a gente tem que fazer, meus amigos, é procurar entender. Não é simplesmente ler esses livros, não é? Vendem muito, fazem até filme dos livros, às vezes best-sellers, né? Vende bem, etc. Tal. Para o autor é muito bom, né? E para quem patrocina ele também melhor, porque atingiu a meta que queria, né? Causar o que ao mundo? O medo. Então, se partimos do princípio da terraplanice, né? Segundo todas as grandes civilizações acreditavam e sabiam da planicidade da Terra, do domo celestial, e sabe que nesse domo nem sai nem entra. Então, de onde vem esse planeta que está em cima, digamos assim, no centro de energia universal, e vem bater na Terra? Ele já está na Terra, porque ele está no domo, né? Que é o que a gente vai chamar dessas estrelas, desses astros todinho, já está no domo. Então ele vai bater em quê? Bate aqui, bate ali e volta de novo. Mas na Terra em si não. Outra coisa que está cheia de picareta por aí afora é essa história de extraterrestre. Extraterrestre. Eu, por exemplo, nunca vi, sempre procurei olhar para o céu, nunca vi nada.
E se um dia aparecesse aqui a mim, eu digo, me leva na nave que eu quero saber das coisas. Feita a história de Enoque, do livro de Enoque, né? Que é outra mitologia para contar determinada coisa. Então, por que aquele livro de Enoque é proibido no cânone oficial, tanto da Torá como do Evangelho? Porque ele relata ali dentro verdades, né? A manipulação dos povos, digamos assim, das civilizações para lá e para cá. É só você pegar o livro de Enoque e ler todinho, que você vai ver que tem coisas que aquele cordeiro ou aquele touro tem semelhança com personagens bíblicos, que é a mesma coisa, só que com outra forma. Esses autores todinhos, de um modo geral, eles conhecem a matemática do pensamento que eu falei no início, né? Que é o que a gente também chama, né? E eles chamam Cabala ou Cabalá, né? Que é considerada a mística judaica, a doutrina filosófica e secreta do judaísmo, né? Quem sabe a Cabala não morre de fome, não. Não morre de fome de jeito. Mesmo que ele mesmo que ele queira morrer de fome, ele não consegue morrer de fome por causa desse conhecimento. Agora compete ao ser humano, se quiser desenvolver esse conhecimento e a fundo na história, certo? Então, meus irmãos, é preciso que a gente observe as coisas. É preciso a gente fazer as comparações, as chamadas também analogias, para ver que tudo parte da Suméria, não é? As histórias do mundo, de um modo geral, vêm dali. A mitologia sumeriana vai contando toda a história de uma forma o quê? Parabólica, digamos assim, parábolas, contos, narrativas que escondem verdades. Não é? E é preciso ter noção de quem às vezes faz a pesquisa e se propõe a escrever, ele também vai ter que utilizar o quê? O jogo cabalístico. Agora, para que determinada função, seja essa ou aquela, aí vai depender unicamente dele e de quem vai patrociná-lo. Se é para o bem ou se é para o mal. Ora, escrever para causar medo à humanidade é uma coisa. Escrever para trazer paz e tranquilidade à humanidade já é outra coisa, né? Hoje em dia se fala em ideologias políticas. Partido A, partido B, partido central, né? Que aqui o partido A, B, C, central, 3. Partido A, partido B, central, 3. Não adianta esse nome de ideologia política. No fundo, marxismo, leninismo, gramicismo, aqueles que praticam o bem são do bem, aqueles que praticam o mal, que leva a humanidade ao sofrimento, ou que já levaram, esses são do mal. Então, hoje em dia, às vezes perguntam, qual é o teu partido político, Jorge? Eu digo, do bem, né? Do bem. Eu não vou atrás de títulos, título disso, título daquilo, não sei o quê, não. Eu procuro fazer o bem, porque eu parto daquele princípio, né, da lei de causa e efeito. Se eu fizer o bem a um semelhante, o bem vai surgir para mim de alguma forma também, né? Olha aquela oração do São Francisco. É perdoando que se é perdoado, é dando que se recebe. Por isso que no vídeo anterior, de quer ganhar um presente, dê primeiro. Dê um presente primeiro que você vai ganhar. Então, eu podia aqui alinhavar essa história todinha do livro de Zacarias Sintes, principalmente do primeiro livro, né? Que ainda tem mais, tem um que ele chama
revisitando o Gênesis do 12º planeta. Não é? Ele fala de que há 400 mil anos atrás, no final da era glacial, né? Eles vieram, aportaram no pântano, etc e tal, e vai contando a história, pá, e nessas histórias vai compondo os livros dele. Ele era judeu, era economista, não era arqueólogo, era comunista. A arqueologia que ele praticou foi por conta própria, né? Digamos assim, o chamado autodidata. E durante certo tempo ele foi o que da NASA, consultor da NASA, né? Teve contato com muitos dirigentes, né? Dirigentes de alta patente aí desses governos aí da Estados Unidos, Europa. Era um irmão maçom, né? Era um irmão maçom também. Então, a história é por aí. Cada um segue aquilo que acha que deve seguir, né? Procurar os seus benefícios. Agora, ver que tem benefício pró e contra. O quê? A ética. Então, é preciso que a gente fique atento a isso. Eu não me assombro com disco voador. Não assombro, não. O que eu sei é que existem aviões e helicópteros. E disco voador, se houver, fabricado pelo homem. Tem um vídeo aí de um documentário do tempo antigo, da década de 20, de 30, que aparece os discos voador flutuando, a turma conduzindo, né? Mas depois não foi para frente. Quem foi para frente foram os carros, né? Os automóveis, até a data de hoje, com esses automóveis altamente modernos, cheios de tecnologia. Mas, como aqueles que eu vi no documentário, não foi para frente. Talvez estejam preparando agora, né? Essa questão de radar, esses aviões que o radar não capta, etc. Isso é tudo tecnologia, né? Que está vindo à tona agora. Como o celular, como tantas coisas que a gente observa aí no dia a dia. Então, meus amigos, a gente tem que estar com o pé no chão e a cabeça no lugar, né? Extraterrestre. Se a gente for estudar, como eu falei no início, da terraplanicidade em um domo, esse domo nem sai nem entra, né? Ainda ontem mandaram um WhatsApp para mim do grupo do hospital. Um colega disse: ó, Jorge, a Rússia vai procurar saber sobre o homem que pousou na Lua, se os Estados Unidos pousou na Lua. Eu respondi para ele o seguinte: está em pleno início, já do século XXI, a Rússia ainda está tendo essa dúvida. Aí achei graça, né? Botei o kkk lá. Por quê? Como pode a Rússia ainda ter dúvida se o homem pisou na Lua? Claro que não. Se nem sai nem entra, do mesmo jeito, como é que esses ETs do planeta Nibiru vai chegar aqui, pousar e coisa e tal, né? Nibiru. Você vê que lá no Apocalipse fala em um tempo, 2 tempos, 3 tempos, metade de um tempo. É justamente os 3.600 anos da órbita de Nibiru, que eles dizem ao redor do Sol. Mas o Sol está aqui dentro. O Sol não está lá fora, não. A verdade seja dita, a gente vive feito como se fosse dentro de uma nave, né? Se você for analisar direitinho, procurar as escrituras e os escritos da antiguidade, todos os livros da antiguidade, né? Eles falam disso. É só você procurar. Na internet tem muito fotografia do Egito. O Egito bota a deusa Maat, cheio de estrelas, representando o domo. Bota o deus Solt no meio, representando o ar. E a deusa na terra deitada, que representa a terra. E assim vem a mitologia hindu,
a mitologia chinesa, a mitologia nórdica e todas elas. Só devido à globalização, que agora a NASA, só tem a NASA que fala que a Terra é um globo, que o pessoal está chamando de bola molhada, que já está, rapaz, uma bagunça danada. Os terraplanistas mostrando e desmascarando de noite e dia. A nave que chama Isis é bolha de água para cima e para baixo, porque a gente sabe, né? Que eles treinam ali tudinho dentro de uma piscina e depois lança essas imagens. Outra coisa, aqui está um objeto. O objeto aparece, aí o astronauta começa a pegar, desaparece o objeto. É negócio para o abracadabra, né? Mágica de primeira. Então, meus amigos, era isso que eu queria falar para vocês, por enquanto. Depois eu venho falar dessa mitologia com mais calma. Dizer tudinho como foi. E para vocês verem como é fácil você fazer a adaptação. Adaptar um texto antigo à atualidade. Então é muito fácil. Então fala-se. Agora eu me lembrei do nome certo. Hercólobos. Esse planeta. Ou então Nibiru. Ou então planeta X. E outra coisa que a gente vê. Ainda hoje vai chegar uma nave Marte. Mandaram uma nave Marte. A nave pousou lá, vai pousar lá, botar isso, coisa e tal. Do mesmo jeito que aquele finado Carl Sagan, que era um astrônomo, e mandou a plaquinha está agora, segundo a NASA, está a 28 bilhões de distância depois do Sol. Já chegando no final da galáxia. Acredite se quiser, é o que eles dizem, né? Mas as imagens que mostram, ou para Marte, é tudo Photoshop, ou imagem computadorizada. Que hoje em dia não é difícil, quem conhece computador sabe fazer as adaptações também, a mesma coisa. Então, vamos acreditar na verdade que ela liberta a gente da Matrix, da escravidão que o homem atualmente é levado pela mídia, né? Por esses grupos poderosos que não querem perder as vantagens financeiras que os escravos ajudam, né? É aquela velha história no tempo da escravatura, por exemplo, os senhores de engenhos, os detentores de latifúndios, não queriam perder o trabalho do escravo. Porque enquanto ele ficava com os amigos ou na casa grande, eram os escravos que estavam trabalhando para dar a ele o quê? O dinheiro. Então, deixemos de ser escravos. Procuremos nos autoconhecer. Para isso, é necessária a pesquisa. É preciso que a gente leia. Mais uma vez eu digo, como dizia São Paulo, pesquisa tudo e colhe o que for bom. Né? A questão de um judeu não aceitar o cristianismo é uma questão literata. No fundo é literato. Porque o cristianismo, quando surge, ele surge para mostrar o quê? Uma verdade que eles negavam. Não é? Que ele não aceitava, os fariseus, saduceus e aqueles escribas daquele tempo não aceitavam. Então daí a grande condenação de quê? Do evangelho, que significa boa nova. Então é preciso que a gente comece a entender essas coisas. Mas eu vou parar um pouquinho, porque já está um pouco longo isso daí, embora que dá vontade de ficar falando. Mas eu vou pedir para aqueles que gostaram, dar um likezinho, né? Se inscrever, quem não for inscrito, e tocar no sininho, para poder receber novos vídeos que a gente vai lançando paulatinamente, devagarzinho. Tem um bocado aí nas duas páginas, né? Que tem o mesmo título.
E vocês podem consultar um bloco de vídeo lá, outro bloco de vídeo cá. Então, pessoal, até a próxima oportunidade.